Agora, no início de 2026, se você está esperando o momento perfeito para começar a empreender, o governo te ajudar, ou até mesmo alguém te puxar para cima, eu tenho uma verdade dura que eu vou falar nesse vídeo. Ninguém vai te ajudar. Você precisa estar empenhado, estar determinado, e eu vou te mostrar hoje como é a realidade de um empreendedor. Como é a realidade de um empreendedor que está todos os dias no campo de batalha. E hoje eu vou ser direto com você. Ninguém vai te ajudar. E entender isso pode ser a melhor coisa para você agora em 2026, para que você inicie o seu negócio e comece com o pé direito. Empreender não é glamour, não é postar resultados, não é ficar se comparando com outras pessoas, porque nós não sabemos qual o nível daquela pessoa. Então nós temos que entender qual o nosso nível hoje e aonde a gente quer chegar. Claro, porque a gente tem que ter um começo, um meio e o nosso fim, que é onde o nosso objetivo, né? Onde é o nosso objetivo, onde é que a gente quer chegar, o que a gente quer construir. Não é ficar postando resultados nas redes sociais para a gente se sentir melhor com essas informações. É a gente buscar e executar todos os dias. Não é postar frase bonita no Instagram. Claro que quando a gente está meio desmotivado, que isso acontece todos os dias, não só com você, mas comigo, com grandes empresários, isso acontece todos os dias, né? Às vezes a gente está lá no auge e aí a gente vê que tem algum problema muito grande. E aí uma vez eu vi uma frase muito interessante, até mesmo nas redes sociais, que me motiva todos os dias, né? Que é do Alfredo. Ele fala: empreender é você acordar motivado, é você ver uma oportunidade de negócio, é você, durante o seu dia, encontrar um problema gigantesco, você pensar que esse negócio não é para você, em acordar no outro dia e o governo ter inventado um novo imposto e o seu negócio não prestar. Mas o empresário é aquela pessoa resiliente, aquela pessoa que está todos os dias buscando conhecimento, inovando, buscando negócios que podem trazer grandes resultados. E empresário não é aquela pessoa que só posta. Se a gente vê gurus do mercado que posta, 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 mas a gente não vê grandes resultados, né? Pode ter até resultados, sim, mas bem pequenos e não grande resultado. Então, esse vídeo é para dizer para você que você não pode ficar dependendo de outras pessoas. Você tem que buscar evoluir para que você consiga crescer o seu negócio, para que você não fique dependendo de governo, não fique dependendo de outros de outro tipo de negócio. E esse ano é um ano muito importante para nós. Esse ano é ano de eleição. Então a gente precisa estar em movimento, porque se a gente ficar esperando o governo, muitas pessoas têm um mito que é achar que alguém vai ajudar, né? Alguém vai vir do céu e vai te ajudar. Governo, investidor, um parceiro, um cliente que vai chegar do nada e vai te ajudar. E não é bem assim que funciona. A vida, o jogo de verdade, não é assim que funciona. A gente todo dia tá apagando incêndio, a gente todo dia tá resolvendo algum tipo de coisa. Claro que tem alguns negócios que já são automatizados, as pessoas conseguiram criar uma boa governança, uma boa cultura do negócio, e aí a gente consegue ver que isso funciona. A gente consegue ver que esses negócios estão evoluindo. Mas até que você faça isso, você vai ter que ser o seu marqueteiro, você que vai ter que ser a pessoa que constrói o seu negócio, a pessoa que está evoluindo, a pessoa que está buscando conhecimento para a gente conseguir chegar num patamar maior e não ficar dependendo de governo, ficar dependendo de investidor, ficar dependendo de parceiro, porque não é bem assim que funciona, né? E aí quem está no campo de batalha todos os dias consegue ver que o negócio é muito além do que dizem nas grandes mídias, do que os gurus do mercado dizem, que é uma coisa que vai transformar a sua vida, e não é bem assim. E tem uma frase muito boa que eu vou falar para vocês aqui agora. Na vida real, o boleto vence. O teu cliente te cobra, o teu cliente manda mensagem te perguntando as coisas, o teu cliente busca, quer saber por que o seu negócio é assim. Você tem processo judicial, você tem impostos para pagar todos os dias. E aí? Como é que você vai ficar se você ficar dependendo de uma dessas pessoas, do governo, de um investidor? Não é bem assim, né? Porque o seu boleto está vencendo, o governo está te cobrando imposto, o seu cliente está te processando por algum motivo, processo trabalhista, você tem tudo isso dentro do seu negócio. Mas se você ficar esperando e dependendo desse tipo de milagres, né, vamos dizer, não vai ser bem assim que o seu negócio vai funcionar. E aí, quem não aceita isso cedo, essa pessoa sofre lá na frente. Porque ela cria uma grande expectativa e não é aquilo. A expectativa não é atingida. Então, nós não podemos ficar dependentes disso.
Nós temos que ser nossa própria autonomia. Um grande problema das pessoas que falham e que dá tudo errado é terceirizar a culpa. A terceirização da culpa é um negócio que vai te destruir, que vai te deixar para baixo. Por quê? Porque às vezes a pessoa teve um negócio e não deu certo. E a pessoa coloca a culpa em outra pessoa. A pessoa tenta dizer que a culpa não é dela, a culpa é de outra pessoa. E não é bem assim. A culpa é nossa. Por exemplo, se você construiu um negócio, se você colocou as suas energias naquele negócio e aquele negócio não deu certo, não é culpa do governo que cobrou mais. Você tinha que ter colocado isso na sua planilha, na sua precificação. Se você vê a economia caindo, você tem que correr atrás, você tem que ver o que você pode fazer. Se você está tendo dificuldade de caixa, você tem que buscar o caixa necessário para a sua empresa. Você não pode ficar esperando o dinheiro cair do céu. Você tem concorrentes. Não é culpa do seu concorrente. Concorrentes existem todos os dias. Você pode iniciar um negócio do zero, claro, se você for um pioneiro, a gente costuma dizer, quem chega cedo bebe água limpa. Mas, se você for um pioneiro, vai surgir concorrentes. E aí, se você não inovar, se você não buscar conhecimento, você vai quebrar. E nós temos casos disso bem na nossa frente, né? A gente teve a Nokia, que não inovou, então ela quebrou. A gente tem diversos casos de outras empresas que não inovaram e quebraram. Por quê? Porque não buscou tecnologia, não buscou crescimento, não buscou inovação. E aí? Se você não busca essas coisas, o que vai acontecer? Seu negócio não vai dar certo. E isso não é culpa do seu concorrente que inovou, que buscou conhecimento. É culpa sua de não ter buscado tudo aquilo que era necessário para o seu negócio. E aí, como eu disse anteriormente, a frase do Alfredo, negócio é isso. Negócio é você iniciar feliz, o dia feliz, animado, que vai dar certo. É você prospectar um cliente. É o seu melhor cliente te mandando uma carta de rescisão e você ficando perdido, o que você vai fazer. E no final do dia, você tem uma notícia impactante e você pensar, meu negócio vai crescer. E aí empreender é isso, é resiliência. Resiliência acima de tudo. Resiliência em todos os lugares que vocês forem. Resiliência em tudo que você faz. Se você é resiliente, você consegue se destacar de outras pessoas. Você consegue não ficar pensando que é culpa de outra pessoa, pensando que é culpa de outra coisa. É você ser resiliente e falar, hoje eu errei, mas eu vou corrigir isso para que amanhã eu consiga construir o meu negócio de sucesso. E o resultado não respeita intenção. O resultado respeita a execução. Então imagine, se você gosta de pescar, um exemplo, e você começa a remar só de um lado, remando só de um lado, o que você vai fazer? Você vai ficar rodando em círculo. Você nunca vai evoluir, você nunca vai crescer, você nunca vai conseguir chegar ao seu objetivo, né? Você tem um objetivo na sua frente, você tem que correr atrás do seu objetivo. E aí a gente precisa executar e estudar, executar e estudar. Quando você rema dos dois lados, você vai chegar no seu objetivo. Então é você entender que não é só ter a intenção, não é só construir um negócio e ter uma intenção básica. É você ter a intenção e executar. Porque só assim você vai chegar no seu objetivo final. Quem vence não é o mais inteligente. Quem vence é a pessoa que é mais resiliente. E nós temos um caso muito comum no futebol. Nós temos o Cristiano Ronaldo, que é a pessoa que busca e a pessoa que treina para conseguir chegar onde ele quer chegar, onde ele se imaginou todos os dias. E ele é um caso muito especial do mundo inteiro, né? A gente pode ver que ele não era o melhor jogador do mundo, ele não era o melhor astro do mundo, mas ele buscou, treinou até ele se tornar um dos melhores do mundo. E aí? Quem vence não é quem tem mais diploma, quem fala melhor, quem se comunica melhor, quem se prepara mais. Quem vence é a pessoa que continua mesmo cansado, é a pessoa que, quando dá errado, ela tá lá continuando e ela tá lá executando, ela tá executando, ela tá executando. No caso que eu falei agora do Cristiano Ronaldo, quando ele errava o chute, ele ia lá e executava de novo. Quem vence é essa pessoa, que tá determinada a crescer, tá determinada a chegar onde ela quer chegar. E isso não é só na frente das câmeras, isso é em qualquer lugar. Quando ninguém está olhando, quando você está construindo um negócio,
que você ainda não é reconhecido nacionalmente, quando você ainda não tem muito dinheiro para investir em marketing, quando você ainda está iniciando seu negócio. É nesses momentos que você está evoluindo, é nesses momentos que você está crescendo e é nesses momentos que você está mostrando para que você veio, para que você está fazendo o que você está fazendo. E muitas pessoas podem não, não sentir que esse resultado está chegando, não sentir que isso já está enraizado nele, porque ele não vê resultado. Tem um case muito interessante da natureza, que é do bambu chinês. O bambu chinês ele é plantado e durante os 5 primeiros anos ninguém vê ele nascendo. Ninguém vê a mudinha, ninguém vê nada. Só que depois do 5º ano ele começa a crescer de forma exponencial. Exponencial mesmo. Mas por que que isso acontece? Porque nos 5 anos que ninguém pensou que o bambu ia nascer, ele estava criando raízes. E quando ele cresceu, é muito difícil uma pessoa destruir um bambu chinês. Por que que você acha que você começando do zero, você já tem que ser, no primeiro ano já tem que estar multimilionário? Por que que você acha que isso deve acontecer? Se mesmo com a natureza, que foi criada por Deus, isso acontece, por que que nós devemos ser diferente? Por que que você acha, só porque você está cansado, que você não está no caminho certo? Pelo contrário, você está no caminho certo, você só está passando pela aprovação. Você está pagando um preço que muitas pessoas não queriam pagar esse preço. Muitas pessoas não buscavam pagar esse preço. E você está correndo atrás. Mas claro, igual a história que eu contei anteriormente, o bambu chinês também. Ele paga o preço de ficar debaixo de terra durante 5 anos. Esse é o preço que ele pagou. E aí? E aí, lá no começo eu falei de outras pessoas, que você não pode comparar o seu pódio com o pódio de outra pessoa. Eu tenho certeza que se você for no seu concorrente, se for amigo do seu concorrente, porque, claro, nós temos nossas diferenças, mas nós não podemos ser inimigo do nosso concorrente. Nós podemos ser amigo do nosso concorrente. E é claro, se você for num concorrente que tem muitos anos que está no mercado, e você conversar com o dono daquela empresa, você vai ver que ele passou por muitas dificuldades também. Todo mundo passa por muita dificuldade. Todo mundo tem problema todos os dias para resolver. E aí, você chega num patamar que você tem muitos problemas que podem ser facilmente resolvidos. Mas tem alguns problemas que vai vir até você. Tem problemas que você vai ter que resolver pessoalmente. Não tem como terceirizar isso. E aí, esse é o ponto. Você precisa ser resiliente e precisa ter conhecimento. E aí, como você consegue esse conhecimento? Através de treinamentos, de capacitação, de tudo isso e muito mais. E aí o jogo muda. Quando você executa tudo isso que eu acabei de falar nesse vídeo, você vai ter uma virada de chave. Você vai parar de culpar os outros, você vai parar de esperar em outras pessoas que não vão te ajudar e você vai dizer: eu vou mudar o jogo. Agora eu vou tomar minhas próprias decisões. Às vezes também tem casos de que você está seguindo decisões de outras pessoas. Você não está seguindo o seu sonho, você está seguindo o sonho do seu pai, da sua mãe. E aí você precisa seguir o seu sonho. E aí é onde a chave vira. É onde você vê os resultados. Mas claro, lembre todas as vezes que você estiver pensando em desistir, lembre do bambu chinês, que é um case de sucesso da natureza. Passa 5 anos, mas em 1 ano ele cresce muito mais que todos os outros. E aí você não pode ficar esperando para agir. Você vai precisar agir e estudar. Estudar e executar, estudar e executar, estudar e executar todos os dias. Porque se você remar dos dois lados, você vai chegar muito mais rápido do que outras pessoas. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você comente aqui abaixo. Eu assumo a responsabilidade. Claro também, se você quer ajudar outra pessoa que está passando por dificuldade, pensando em desistir do negócio dela, compartilhe esse vídeo com ela para que a gente consiga chegar ao maior número de pessoas. Também deixa o seu like, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas que precisam dessa mensagem, que precisam dessa mensagem hoje e de tudo isso que está acontecendo. Então, vamos lá. Sem ilusão, sem desculpas e sem depender de ninguém. Essa é a mensagem que esse vídeo quer trazer até você.